Fala, minha nação tricolor, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Meu Bahia. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre reforços, isso mesmo, sobre reforços, sobre tudo que foi feito na última janela de transferências pelo Bahia, porque está alinhado completamente com o que a gente está vivendo agora na temporada, esse jejum de jogos sem vencer, falando também sobre outras possibilidades e falar sobre o tema do momento, né, que é sobre o Rogério Ceni, que está sendo muito criticado depois dessa última partida do Bahia contra o time do Ceará. Ele foi citado na bancada do Sport TV, muita gente comentando, muitos jornalistas trazendo análises e visões diferentes, e isso que a gente vai trazer no vídeo de hoje. Já conto muito com o teu like aqui para você poder ajudar o canal e também o nome do Esporte Clube Bahia. Conto também com a tua participação aqui nos comentários, deixando a tua opinião sobre os assuntos que a gente vai tratar no vídeo de hoje. E não se esquece de se inscrever se você ainda não for inscrito, para poder ajudar a gente a chegar a 20 mil e você, torcedor, não perder nenhum conteúdo por aqui. Meu nome é José Victor, para quem ainda não me conhece, eu sou produtor de conteúdo aqui do Meu Bahia e também estudante de jornalismo, e vamos começar esse vídeo pra gente não perder tempo trazendo informação sobre, rapidamente, o Campeonato Brasileiro. Tá acontecendo os jogos nesse dia de domingo, né? O Mirassol acabou vencendo a equipe do Juventude, o Sport vai vencendo o Corinthians, pelo menos no momento que eu tô gravando esse vídeo, Internacional e Grêmio empatando em 2-2, jogo que teve um primeiro tempo eletrizante, pode acontecer de tudo no segundo tempo. Eu ainda não sei o resultado do jogo, porque eu tô gravando no meio do intervalo, né? Flamengo tá empatando com o Vasco, é um bom resultado esse empate momentâneo, porque o Flamengo não avança tanto e tal, mesmo que já seja distante, mesmo que já seja aí uma luta por título, mas é bom que o Bahia não tenha uma distância tão grande assim dos primeiros colocados. E é isso, meu povo, né? Deve ter mais jogos no final do dia, o Cruzeiro enfrentando o Bragantino e o São Paulo enfrentando o Santos na Vila Belmiro. É torcer para o Santos conseguir um resultado positivo para que o São Paulo não ultrapasse a gente na classificação, porque se o São Paulo vence o Santos hoje na Vila Belmiro, o São Paulo vai ultrapassar o Bahia e jogar o nosso tricolor de aço para 7º lugar. E aí, falando sobre o momento que a gente está vivendo, né? Porque o Bahia estava até outro dia nas cabeças da tabela e agora começa a cair, igual como aconteceu na temporada de 2024. E é óbvio que fica vivo na memória do torcedor, é óbvio que vem na mente assim, pô, será que a gente vai viver a mesma coisa por mais um ano que a gente vai ter um segundo semestre ruim? E nesse momento parece que sim, mas há um fio de esperança. Pelo menos no meu ponto de vista, a gente pode tentar se agarrar em algo que a gente não tinha na temporada passada. Quando o Lúcio chegou aqui em 2024, ele chegou ainda se acostumando com o estilo de jogo, foi um efeito meio que imediato, ele fez um gol no jogo contra o Botafogo ali na Copa do Brasil, mas o Bahia ainda tinha muitos outros problemas. Para mim era culpa muito mais do sistema do que propriamente da falta de peças que faziam falta naquele momento, mas teve uma queda grande técnica também de vários jogadores. E esse ano de 2025, pelo menos na minha visão, é diferente. O Bahia, óbvio, vem sofrendo com a queda de rendimento, às vezes falta ambição quando joga fora de casa, como foi no jogo passado contra o Ceará e como foi em muitos outros jogos da temporada. Porém, a gente tem outros jogadores, né, que estão lesionados e que, se esses jogadores voltarem, a gente vai conseguir novamente ter um time mais competitivo, com mais opções, com mais trocas, para que a gente consiga resultados melhores. E também aquela esperança que já está jogando, que é o Matheus Sanabria. Um jogador diferente, um jogador que faz a parte dele, né, vai para cima, não tem medo do drible, assim, de perder a bola e tal. É um cara que, de fato, vem mudando um pouco esses últimos jogos do Bahia, pelo menos já contra o Cruzeiro e já contra o Ceará. Ele foi o melhor em campo pelo lado do Bahia. Acho um passe espetacular para o Everton Ribeiro no primeiro gol da gente, né, no gol de empate, no primeiro e único gol, né? E o Matheus Sanabria é um jogador diferente que faz com que a gente tenha esperanças de que 2024 não se repita. Pelo menos eu tenho essa esperança. Sobre o mercado de transferências, eu acho que, como eu falei com vocês no último vídeo, eu respeito a opinião de cada um. Eu tenho muitas críticas em relação ao Rogério. Acho que o principal problema dele nesses últimos jogos é mais na questão da leitura de jogo. Ele falhou em alguns momentos, nas horas das substituições. Por exemplo, no jogo contra o Ceará, no jogo de ontem, ele tira o Everton Ribeiro no melhor momento do Bahia no jogo, e o Everton Ribeiro estava jogando muito bem. E aí depois ele explica na coletiva, né, que era por conta da rotação abaixo do Everton no primeiro tempo. Ele sentiu que o Everton não tinha tanta energia para o jogo, e aí tira o Everton Ribeiro, coloca o Rodrigo Nestor, que não entrou mal, só que o Everton Ribeiro estava fazendo com que o time conseguisse ter muitas chegadas à frente e estava tendo chegadas com bastante qualidade, porque o Everton é um jogador diferente, e era o melhor momento do Bahia no jogo. É tanto que quando o Everton Ribeiro sai do time, o Bahia tem uma queda de rendimento muito grande, né, na partida de novo. Não é aquela queda absurda de jogar mal e tal, o Bahia continua tendo as suas oportunidades, continua tendo suas chegadas, mas as chegadas ao ataque com o Everton Ribeiro eram mais qualificadas naquele momento de jogo, na minha opinião. E tá bom, né, tudo bem, ele erra nas leituras,
precipitadas, algumas escolhas para iniciar o jogo também precipitadas. Para mim, o jogo contra o Fluminense também está na conta dele, apesar do comportamento do time ter sido completamente sem explicação. Ele é o comandante, ele é o treinador, ele que toma as decisões. Eu concordo com todas essas críticas, porém, eu acho que o momento que a gente vai vivendo é muito mais um reflexo de escolhas erradas no início da temporada e na última janela de transferências do que necessariamente uma culpa direta do Rogério Ceni, apenas dele. Ele é o motivo disso tudo e o elenco que tem vários lesionados não é um problema, o Cadu que não contratou não é um problema. Eu não penso dessa forma. Eu acho que a culpa, né, não vou dizer os culpados, mas para mim o grande problema do Bahia nesse momento ele é sucessão de erros coletivos, de planejamento de temporada. Ah, como assim, né? Vamos lá. O Bahia é o time que mais atuou nessa temporada de 2025. Isso já era previsto no início do ano. A gente ia fazer muitos jogos, tinha pré-Libertadores para disputar, tinha vários outros campeonatos, Copa do Nordeste, Campeonato Baiano, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. Todo mundo sabia que o Bahia teria uma infinidade de jogos, principalmente se conseguisse ir avançando nas Copas, como foi acontecendo. O Bahia é o time que mais jogou no Brasil e no mundo em 2025. Isso já era previsto. Mas foi adotado no início do ano a escolha de ter um elenco curto. Não é um elenco tão curto quanto o ano passado, mas quando você compara com outras equipes do próprio futebol brasileiro, que são na parte de cima da tabela, sim, é um elenco curto. Sim, é um elenco que poderia ter mais opções e poderia ter mais qualidade, né, na hora das trocas. Ah, mas muitos jogadores estão lesionados, né? Desculpa do Rogério e do Cadu quando eles dão entrevista. Ah, mas a gente sofreu com muitos atletas lesionados, mediante a grande sequência de jogos que esses atletas tiveram, a grande minutagem que esses jogadores tiveram. E, em alguns casos, não tem o que fazer. Precisa colocar para jogar e não tem mesmo, né? A casa do Santiago Mingo, do Luciano Juba, do Arias, que vem jogando sempre, né? O Gilberto também, o Caio Alexandre, que acabou se lesionando, são atletas que estão em campo em muitos jogos na temporada e não tem o que fazer. Ponto final. Mas eu acho que esses atletas poderiam ter trocas melhores. Esses atletas poderiam ter pelo menos reservas, né? 1 ou 2 reservas que tivessem condições de jogar. No caso do Acevedo, por exemplo, né? O único reserva do Caio Alexandre que não tem nem as mesmas características. Eu acho que poderia ter um jogador a mais, né? Para jogar como um primeiro volante que conseguisse ter a mesma qualidade do que o Caio, do que o Acevedo e também para ter mais qualidade do que o Rezende, por exemplo, né? Tivesse do mesmo nível dos outros dois. Claro que não vai conseguir encontrar jogadores iguais, até porque isso é impossível. Você encontrar um jogador tão diferenciado como o Caio Alexandre, é difícil encontrar no mercado. Mas poderia ter sim mais opções, poderia sim ter mais qualidade na hora de você fazer as modificações, na hora de conseguir fazer, na hora de você conseguir montar o time e prever esse tipo de coisa, né? Lesão, jogadores suspensos, tal e tudo mais. É isso. E eu acho que isso passa pelo Cadu, isso passa pela direção, né? Na hora de fazer a montagem, passa pelo Grupo City também, que, cara, esse tipo de coisa tá para ser previsto. O futebol brasileiro é um futebol que, diferente do futebol inglês e tal, é um pouco mais... Não dá para você ter uma previsão tão clara das coisas. A CBF marca os jogos muito em cima, na maioria das vezes. O Bahia sofre com o calendário, sofre com desgaste em viagem e tal e tudo mais. Só que essas coisas no início do ano, todo mundo sabia o que ia acontecer. O Bahia teria muitos jogos e precisaria ter um elenco mais robusto, com mais opções. E o que não aconteceu. E aí quando você tem Caio Alexandre, Ademir, Eric Pulga, João Paulo, David Duarte, vários jogadores lesionados, jogadores que comprometem o sistema de jogo, a qualidade de jogo, é difícil na hora de você montar o time que você tenha uma equipe tão competitiva e qualificada para estar jogando jogos. Vitor, isso explica a derrota de 5 ao Mirassol? Não. Explica a derrota para o Fluminense da forma como aconteceu? Não. Não explica. A gente poderia ter desempenhos melhores, a gente poderia ter conseguido resultados melhores, como a gente já fez em outros momentos da temporada. Essa queda de oscilação, no meu ponto de vista, ela é normal, mediante o desgaste de todo um ano. É normal que a gente passe uma sequência ali de 2, 3, 4 jogos sem vencer, mas que rapidamente se consiga virar essa chave. E também é normal para mim que esses jogadores que são lesionados afetem a qualidade do time. Porém, o que não dá para aceitar é desempenhos como foi contra o Fluminense, como foi contra o Mirassol. Isso não dá para aceitar. Mas eu não tenho dúvidas que quando esses atletas voltarem, a gente vai conseguir ter cada vez mais qualidade. Por exemplo, Caio Alexandre volta contra o Palmeiras, Ademir já pode voltar contra o Vasco. É importante que esses atletas já venham voltando para que a gente consiga, assim, ter mais oportunidade de conseguir vencer os jogos, né? É isso, meu povo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o teu gostei, não esquece de se inscrever no nosso canal. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau.